Graça e paz, irmãos. Quem está feliz aqui essa manhã? Amanheceu geladinho hoje. Quem gosta do frio? Amém, eu também gosto. Irmãos, vamos abrir as Bíblias lá em Filipenses 3. E eu vou ler a partir do versículo 4. Filipenses 3. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 14. O tema da mensagem de hoje é: qual o nosso verdadeiro alvo? Deus tem falado muito ao meu coração esses dias sobre aquilo que nós precisamos almejar de fato. Se são as coisas terrenas ou se são as coisas da eternidade. Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito disso essa manhã. Filipenses 3 diz o seguinte, a partir do verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu suplico ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã. Que o poder, a graça e a glória do Senhor esteja sobre nós. Deus, que a sua voz possa vir como muitas águas, Pai, sobre os nossos corações e sobre nossas mentes, para que sejamos edificados e saiamos daqui, Pai, sabendo qual é o nosso verdadeiro alvo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito tem se falado sobre eternidade, muito tem se falado sobre a volta de Jesus, e talvez nos últimos 2, 3 anos, por causa do momento que estamos vivendo, ou que vivemos, passamos por 2 anos de uma pandemia que massacrou muitas famílias, que levou muitas pessoas queridas, que trouxe muitos problemas financeiros, econômicos para nós, para o mundo inteiro, não só para a nossa nação, mas para as outras nações. E nós entendemos que aquilo que está escrito cada vez mais está se cumprindo. E muito tem se levantado pessoas. Eu ministro aula de escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, ou o Apocalipse. Lá no seminário eu dou essa aula.
Então eu tenho estudado, me aprofundado muito no assunto, nos autores, nas posições, nas escolas tribulacionistas. E existem várias pessoas com percepções diferentes, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, e isso tem trazido talvez pavor, pânico. Muitas pessoas dentro da igreja têm pensado somente nisso, mas como uma mensagem de terror, onde na verdade nós precisamos pensar no fim de todas as coisas como uma mensagem de esperança para a igreja, porque esse precisa ser o nosso verdadeiro alvo. Só que ao invés disso, as pessoas, os teólogos, alguns pastores querem explanar suas posições como se fosse algo ruim, como se fosse algo totalmente descabível. Só que eu vou te dizer uma coisa, na minha Bíblia está escrito que no final vai dar tudo certo, porque vai ser a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus seguidores. Esse é o final de todas as coisas. E na verdade nós precisamos ter a compreensão que a mensagem do Apocalipse, que a mensagem do fim dos tempos, ela precisa trazer uma esperança, uma mensagem de esperança, de que um dia nós vamos morar com Jesus Cristo na eternidade. E eu gosto muito do texto que eu li para cima, onde para mim, dentro de um contexto de salvação, é um dos mais explicativos. Apesar de termos a necessidade talvez de destrinchá-lo, de entendê-lo de uma maneira mais profunda. E quando nós analisamos Filipenses 3, nós vemos que Paulo praticamente expõe um testemunho pessoal dele mesmo. Ele usa os tempos da vida de qualquer pessoa, ele usa o passado, o presente e o futuro dele. No passado ele fala que ele abriu mão de valores que julgavam serem certos. Contextualizando, ele tinha certeza que pelas obras da lei, pelas obras da carne, ele estava agradando, ele tinha alcançado a salvação. Ele diz aqui, meus irmãos, eu tinha todos os motivos para achar que eu era certo. Judeu dos judeus. Eu era circuncidado. Ele diz, fui circuncidado no 8º dia. E a circuncisão para o povo de Israel é como se fosse uma aliança com Deus. Onde depois do sacrifício de Jesus, a circuncisão passou a ser no coração. Não precisava mais daquilo. Ele achava que perseguindo os cristãos, porque eles achavam que o cristianismo era algo repreensível, que Deus não aceitava aquilo. Então ele achava que ele perseguindo os cristãos, ele estava agradando a Deus. E ele diz o seguinte, o que tudo para mim aquilo era lucro. Ele achava que ele era certo. Um homem que conhecia a lei de ponta a ponta. Era como se fosse um grande homem, um presidente nos dias de hoje, um grande apóstolo. Só que ele julgava que aquilo que ele tinha de habilidade mental, de habilidade física, por ser fariseu, por ser um judeu nascido, que aquilo era suficiente. E ele diz o seguinte, aquilo que para mim era lucro, se tornou perca por causa de Jesus Cristo. E ele usa uma expressão totalmente interessante. Aqui fala de refúgio. E quando você vê no original do grego refúgio significa excremento de animais. Algumas versões, a Nova Versão Internacional, usa que ele fala que aquilo era esterco, perto daquilo que ele experimentava hoje em Cristo Jesus. Ou seja, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na vida de Paulo. Ele fala sobre o presente dele. Ele se vê como um atleta que corria com o intuito de chegar na linha de chegada. Ele vê constantemente, ele fica constantemente apreensivo, não por causa de Deus, mas por causa dele mesmo, porque ele precisava correr, caminhar, cumprir o seu propósito para chegar aonde ele queria chegar. E ele fala do futuro. Ele se apresentou como um estrangeiro aqui nessa terra. Ou seja, ele estava demonstrando qual o verdadeiro alvo
e o prêmio que ele almejava alcançar, que era a eternidade. Ele estava caminhando para isso. Ele abriu mão de coisas que ele achava que era necessário para agradar a Deus e para ser salvo. Sabe, e o aspecto que mais me chama a atenção sobre o testemunho de Paulo é ele apresentar uma insatisfação consigo mesmo. Ele diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado, mas sigo prosseguindo para o alvo. Ou seja, ele mostrou constantemente uma apreensão, não por causa de Deus, porque Deus enviou o único Filho para morrer no nosso lugar e nos dar a salvação que já está garantida, mas ele se encontrava apreensivo com ele mesmo, porque ele precisava caminhar para o alvo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não é por obra, não é pela força do nosso próprio braço. Efésios 2, 8, 9 diz o seguinte: sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, mas de Cristo Jesus, para que ninguém se glorie, para que a glória seja dele. E nós precisamos ter essa compreensão que o que vai nos salvar é a fé em Cristo Jesus. Sabe, quando eu vejo que Paulo cita os tempos passado, presente, futuro em sua caminhada, eu vejo que ele está dividindo a vida cristã em 3 fases. E nós precisamos entender que quando se fala em vida cristã, nós precisamos conhecer os 3 tipos de santificação: passado, presente e futuro. A santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. Na santificação inicial, é o momento onde nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Jesus. É o primeiro amor, é aquele impacto imediato que nós temos em nossas vidas. É o momento onde nós experimentamos verdadeiramente o amor de Jesus por nós. É o momento onde nós estávamos caídos. É o momento onde nós estávamos sem esperança, que Cristo vem e levanta a mão e nos ergue das cinzas. E esse impacto ele é imediato em nossas vidas. A gente sente esse amor. O livro de Romanos expressa muito bem sobre as doutrinas da salvação. E nós precisamos conhecer as doutrinas da salvação. Nós precisamos entender aquilo que Jesus fez por nós, quando nós experimentamos o momento da santificação inicial, desse impacto imediato. Por exemplo, Romanos 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, novamente temos paz com Deus, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, nós fomos justificados. Sabe o que significa isso? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação, porque foi pago um alto preço através de Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz. Existe a propiciação. A propiciação é um momento onde Deus derrama toda a sua ira, que era para mim, que era para você, sobre Jesus Cristo. Isaías fala sobre o cálice da ira de Deus, que era para nós. E Jesus naquela cruz toma esse cálice sozinho, aonde ele carrega todos os nossos pecados. A Bíblia fala que ele nos regenerou. A Bíblia fala que ele nos deu a redenção. Lá em João, capítulo 10, versículo 9, fala o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, é necessário entrar pela porta estreita, meus irmãos. E todos aqui pressupõe-se que já passou por essa santificação inicial, porque entregamos as nossas vidas a Jesus. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão. Amém. Então nós já tivemos esse impacto imediato em nossas vidas. Existe uma segunda santificação, que é a que todos nós estamos nos dias de hoje, que eu chamo de santificação progressiva, ou santificação no caminho.
E o caminho é o desenvolvimento da vida cristã. É onde Paulo expõe sua maior preocupação, que é vigiar, para que ele não fique no meio do caminho por causa do pecado. Por causa das coisas que nos distraem do nosso alvo principal, que é a eternidade. Meus irmãos, a palavra traduzida como aperfeiçoando, que Paulo fala, ele está dizendo que é completar, realizar, aponta para algo muito maior do que a santificação inicial. Sabe, tem se levantado muitas pessoas falando sobre a supergraça, sobre a hipergraça, que a gente só precisa aceitar Jesus e tudo está resolvido. Não, meus irmãos, a santificação, a progressão, o caminhar na vida cristã faz parte de um dos aspectos para nós alcançarmos o alvo, que é a eternidade. Nós precisamos caminhar, nós precisamos entender que se nós não caminharmos em santidade, em novidade de vida, nós podemos sim ficar no meio do caminho. A santificação progressiva, ou chamada de caminho, é a preparação para a vinda dele. As afirmações de Paulo aos irmãos da igreja lá de Tessalônica, por exemplo, respalda isso. Lá em 1 Tessalonicenses 3,13 fala: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus. Irrepreensível é uma pessoa que não negocia com o pecado. A gente precisa andar em novidade de vida. Hoje as pessoas têm pregado o evangelho muito fácil, que se pode tudo. Você pode fazer tudo. Você pode ir na boate. Que você pode fazer coisas que a gente não fazia, porque Deus vai perdoar, Jesus vai perdoar do mesmo jeito. E talvez as pessoas com medo, pastores, com medo de perder os seus membros, tenham ensinado algo errado. E eu vou te dizer uma coisa: tem muito pastor levando seus membros para o inferno, por conta desse evangelho barato e medíocre. E nós precisamos fugir disso. Meus irmãos, nós passamos por 2 processos em nossas vidas. Nós passamos por processos de prosperidade. E passamos também por processos difíceis, processos de sofrimento. Talvez alguns vão sofrer mais e outros vão sofrer menos. Deus sabe a vida de cada um. Mas nós precisamos entender que quando nós passamos por processos bons, quem aqui acredita que Deus pode prosperar aquilo que você tem feito? E Deus tem isso para nós. Deus tem prosperidade para nós. Esse dia é um dia importante, dia do trabalho, e Deus pode abençoar a sua empresa, Deus pode abençoar o fruto do seu trabalho, Deus pode fazer isso e Ele vai fazer isso. O problema é que muitas pessoas, quando prosperam, muitas pessoas quando conseguem montar uma empresa, eu vejo muito no nosso contexto de interior, muitas pessoas conseguem, por exemplo, comprar uma fazenda, uma chácara, e elas se esquecem de Deus. Eu não estou falando só do contexto de igreja, não. A maioria delas não vem mais da igreja porque está na chácara ou está na fazenda. Não tem mais interesse de servir na igreja. Mas a maioria das pessoas deixa aquilo entrar dentro do coração dela e se esquece dos momentos que ela pedia aquilo para Deus e Deus deu aquilo para elas. Talvez para testar o que estava dentro do coração. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, políticos cristãos, onde Deus abençoou, onde talvez entrou com um propósito bonito, de mudar a nação, de implementar princípios dentro da nação, dentro da cidade, dentro do estado, entrou com uma disposição para isso, mas que quando vê aquela facilidade de ter o dinheiro fácil,
se corrompem por causa de propina. Você sabe por que esse tipo de pessoa faz isso? Porque o alvo dela não é a eternidade. O alvo são as coisas terrenas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você trata o seu trabalho através da corrupção, quando você usa a sua empresa para praticar aquilo que não agrada a Deus, quando você maltrata o seu patrão, quando você está lá na empresa e o seu patrão precisando de você e você faz corpo mole, porque você não quer trabalhar, porque você acha que você ganha mal, você está dizendo o seguinte: o meu foco não são nas coisas eternas, são nas coisas terrenas. Você está demonstrando na prática qual o seu verdadeiro alvo. O seu alvo não pode ser aqui. O seu alvo tem que ser na eternidade, meus irmãos. Passamos também por processos de sofrimento. E talvez os processos de sofrimento, eles têm muito mais ênfase em demonstrar quem somos de fato e qual o nosso verdadeiro alvo. Jesus fala lá em João 16:33, falo-vos isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo o seguinte: está difícil, está complicado, eu sei que está difícil, mas siga firme, porque eu tenho algo muito maior para você lá na eternidade. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O sofrimento, ele tem um propósito muito claro em nossas vidas. E você devia se alegrar nos momentos de sofrimento, que é quando o Tiago fala que nós precisamos nos alegrar na provação, porque a provação gera aprovação da nossa fé. O propósito do sofrimento é fazer com que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o caráter de Jesus Cristo, para que sejamos perfeitos, para que possamos cumprir o nosso propósito, prosperar aqui nessa terra, mas muito mais. Você sabe por que a gente sofre? Para que nós tiremos os nossos olhos das coisas terrenas e coloquemos os nossos olhos na eternidade, para sabermos de fato aquilo que nos interessa, aquilo que é o importante para nós. Eu tinha os meus olhos totalmente voltados para as coisas terrenas. Totalmente voltado. As minhas ações do passado eram voltadas para as coisas terrenas. Eu achava que eu era salvo, meus irmãos. Olha só o que eu estou falando para vocês. Eu tinha certeza da minha salvação. Eu achava... A vida cristã, a gente precisa entender que ela é totalmente ao contrário do que o mundo fala. O mundo fala que nós precisamos ter paz para depois vivermos da graça. Sabe o que significa isso? O mundo fala que a gente tem que ter paz, que a gente tem que prosperar, que a gente não tem mais que passar dificuldade, para depois a gente servir a Jesus, para depois a gente vir na igreja, para depois a gente servir na igreja. E na verdade é o contrário, a gente precisa ter a graça conquistada pela fé em Cristo Jesus, para que depois tenhamos a paz que excede todo entendimento. E eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro, eu achava que eu tinha que ficar rico, eu achava que eu tinha que conquistar as coisas materiais para depois eu servir a Jesus. E quantos de nós aqui hoje não pensam assim? Eu achava que as coisas materiais iriam me ajudar a servir a Jesus. Enquanto eu achava isso, cada vez mais aquilo entrava dentro do meu coração e da minha mente de uma maneira totalmente inconsciente. Eu não estava tendo consciência daquilo que eu estava fazendo. Eu dizia o seguinte: eu vou ficar rico, eu vou ficar milionário, eu vou abrir um projeto para tratar crianças, para tratar idosos que não têm condições, e aí eu vou para a igreja, eu vou virar um pastor, porque eu sempre tive esse chamado. Eu estava invertendo as coisas, porque eu achava que eu precisava ter a paz para depois viver
para Cristo, viver da graça. E aquilo entrava dentro do meu coração, e aquilo começou a se transformar em algo perigoso. Eu estava focado naquilo. Chegou ao ponto de eu não querer ir mais na igreja. Eu via a minha esposa sozinha com os meus 2 filhos, saindo de casa, indo para a igreja, porque eu estava trabalhando. Porque no outro dia, eu morava no interior, em uma cidade do interior, e eu achava que eu tinha que dormir cedo no domingo, porque no outro dia eu tinha que pegar um avião 5 horas da manhã em Goiânia, para viajar, para trabalhar. Então eu achava que eu não precisava ir na igreja. E senão no outro dia eu ia levantar cansado. E eu comecei a alimentar isso dentro do meu coração. Alimentar. Eu achando que aquilo estava certo. Talvez eu perdi a oportunidade de conciliar a minha vida profissional com a minha vida ministerial. E talvez eu perdi essa oportunidade. E Deus me fez cair num sofrimento profundo, de uma hora para outra, assim como foi com Jó. Deus permitiu que tudo desabasse na minha vida, meus irmãos. Tudo desabou na minha vida, tudo. Perdi casa, perdi carro, perdi apartamento. Eu fui acometido a uma doença rara nesse olho, sem mais, sem menos. Hoje eu sou cego desse olho, ninguém entende por que ainda. Deus me fez sofrer. Deus me fez passar por um momento terrível. E eu não conseguia entender. Eu não conseguia compreender porque Deus estava fazendo eu passar por aquilo. Eu caí num lugar onde eu nunca achei que iria voltar. Eu falava que nunca mais ia morar em Pires do Rio. Era o último lugar que eu queria. Porque eu era orgulhoso. Porque o meu foco não era a eternidade, o meu foco eram as coisas terrenas. Eu tive que chegar ao ponto de morar dentro da casa do meu pai. Olha só a humilhação. Porque eu não tinha condição nem de pagar um aluguel. E Deus tratando, Deus pegando vaso e amassando. Em julho de 2020, eu fui acometido por Covid. E o mais engraçado, olha só, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro da minha casa estava eu, minha mulher, meus 2 filhos, meu pai e minha mãe. E a gente, um dia anterior, numa roda, e eu tomando o refrigerante no copo, meu pai pegou o mesmo copo e tomou o refrigerante. Minha esposa também, nós dormimos juntos à noite. E no outro dia saiu um resultado de um Covid. Dentro da casa, só eu que peguei Covid. E aquilo para mim foi o fim. Falei, Deus, o Senhor está me perseguindo, não é possível. Por quê? Por quê, Deus? E eu tive que ficar isolado 10 dias dentro do quarto. 10 dias, e no momento que eu me isolei dentro do quarto, longe da minha esposa, longe dos meus filhos, meu filho clamava, batia na janela com saudade de mim, eu não podia fazer nada. E eu comecei a questionar Deus. Deus, por quê? Porque eu estou aqui diante de Ti. Me dá uma luz, fala o que o Senhor quer de mim, que eu não aguento mais. Meus irmãos, eu ouvi a voz de Deus muito clara no meu coração. Deus disse o seguinte para mim: já que você não encontrava um momento para ouvir a minha voz sozinho, eu dei um jeito de você ficar 10 dias sozinho comigo, para você ouvir cada detalhe daquilo que eu tenho para você. Deus fez isso comigo, para que eu pudesse ouvir de fato a voz dEle, naquilo que Ele queria de mim, e não aquilo que eu achava que era bom para mim. Meus irmãos, foram 10 dias onde Deus ministrou ao meu coração. Foram 10 dias onde Deus me deu canções. Foram 10 dias onde Deus me deu palavras. Eu era formado em teologia, mas eu usava a teologia para combater a igreja. Olha só o que eu fazia.
Eu usava teologia para tentar combater as pessoas. E Deus usou aquela voz, usou um livro do pastor Luciano Subirá, que chama Até Que Mais Nada Importe. E eu li aquele livro em 10 dias. E eu entendi que o meu foco estava totalmente errado, meus irmãos. Você sabe o que eu entendi? Que eu precisava obedecer a Deus. Que eu precisava esquecer das coisas que se passaram e me tornar uma nova criatura. E que o meu foco precisava ser a eternidade. E eu cumpri de fato. E eu comecei de fato a cumprir o meu propósito. E Deus fez eu entender que eu preciso cumprir o meu propósito aqui na terra. Não que isso vai me salvar. Isso vai me dar o galardão. Mas que isso vai fazer com que eu ande em novidade de vida. Que eu obedeça a Ele. Não era o que eu queria ser um empresário, eu queria ser diretor de empresas. Mas Deus tinha algo e tem algo muito maior para mim. E Deus tem algo muito maior para você do que aquilo que você acha que tem, meus irmãos. Você que está sofrendo, você que acha que está passando por um momento e Deus não te ouve. Deus está te preparando para que você cumpra o seu propósito. Mas você precisa entender que antes disso, o seu alvo precisa ser a Nova Jerusalém. O seu alvo não pode ser as coisas aqui dessa terra. Tudo que você fizer aqui vai ser para cumprir aquilo que Deus tem para você. Mas que você tem que caminhar para alcançar no dia da sua morte. Ou então no dia que Jesus voltar e você estiver aqui. Para que Jesus vire para você e fale o seguinte: vem cá, servo bom e fiel. Entre para dentro da minha casa. Esse hoje é meu maior alvo, meus irmãos. O que vier para mim é lucro. Assim como o apóstolo Paulo diz, o que para mim era lucro se tornou perda por causa de Cristo. A santificação final é a conclusão do processo de restauração da alma. É a transformação dos nossos corpos, o que a Bíblia chama de glorificação. Tem muitos pastores aí que falam que é só a alma que vai ser salva. Isso é um erro. A Bíblia fala que esse corpo aqui ele vai ser glorificado. Não sei de que maneira, meus irmãos. Aqueles que já morreram, aqueles que nós perdemos, estamos sentindo a falta. Aqueles que nós choramos por causa do luto, aqueles que foram salvos e nós que também podemos morrer a qualquer momento. Esse corpo nosso, ele vai ser salvo sim, ele vai ser glorificado e nós vamos ser arrebatados aos céus para morar juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, meus irmãos, presta atenção na conversão, na santificação inicial. Nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação, ou seja, na progressão, nós somos livres do poder do pecado. Quando você entende que você foi salvo, e você precisa caminhar em novidade de vida. Lá em João 10:9 fala que nós precisamos entrar na porta, mas fala que nós precisamos, bispo, fala que também nós precisamos caminhar pelo caminho estreito. Sabe por que é estreito? Porque às vezes o pecado quer nos aprisionar. E quando nós nos santificamos, nós estamos dizendo o seguinte: pecado, você não faz mais parte da minha vida. E na santificação final, é a glorificação, aonde seremos livres da presença do pecado. Vai ser um momento aonde não haverá choro, não vai haver mais lamentação, não vai haver mais morte, vai ser só alegria, porque vamos estar diante da presença do nosso Pai. Vai ser o momento onde nós vamos encontrar aquele que nós perdemos, aquele que nós choramos às vezes por causa do luto, e talvez nós poderemos abraçá-los. Vai ser um momento onde nós vamos encontrar os mártires da fé, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro,
Meu irmão, quando eu entendo e quando eu sei que eu tenho um alvo, eu passo por processos de prosperidade e vem as tentações, a tentação de corrupção. Sabe o que eu faço? Não, eu vou me abster a isso. Eu não vou cair nisso, porque eu tenho um alvo, o alvo é Cristo. Isso aqui não vai impedir de eu entrar na Nova Jerusalém. Quando eu estou sofrendo, quando eu estou sendo humilhado, eu não vou deixar aquilo me abalar. Você sabe por quê? Porque eu sei que eu tenho um alvo, e esse sofrimento passageiro não vai impedir de eu alcançar o meu principal alvo, que é a eternidade em Cristo Jesus. E a minha oração essa manhã é para que Deus coloque em nossos corações a vontade da eternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Hoje eu sei que eu sou salvo. Hoje eu tenho plena certeza, porque esse é meu alvo. Eu tenho caminhado naquilo que Deus quer. A grande pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Diante de tudo que foi falado aqui, você tem certeza que o seu alvo é a eternidade? Você tem certeza que o seu principal alvo é a eternidade, é morar com Cristo Jesus? Você tem certeza disso, meu irmão? O apóstolo Paulo fala, não lembro se é 1 ou 2 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo Jesus se resumir apenas aqui nessa vida, nós seremos os mais infelizes dos homens. Que a nossa esperança seja morar um dia com Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E que você coloque a mão no seu coração. Repete essa oração comigo. Deus, coloque em mim o verdadeiro alvo. Que nada possa me desviar desse verdadeiro alvo. Faça com que eu passe por tudo debaixo de tua presença. Quando eu prosperar, que eu entenda que isso veio do Senhor. Que quando eu sofrer, eu me alegre, porque eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado. Coloque em mim a esperança da salvação. Coloque em mim a esperança da salvação. Coloca em mim a esperança da salvação. Coloque em mim a esperança da salvação. No nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém.